Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana, mais um Devocional Fire. Nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Jesus com vocês que estão aí em casa. Que honra recebê-los aqui, que honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que Jesus tem falado aos nossos corações aqui para vocês. E bom, antes de mais nada, queria lembrar vocês que há 2 semanas atrás, na sexta-feira, nós tivemos o pastor Nelson Júnior aqui no estúdio e você não pode perder esse papo. Vamos ficar falando dele um pouquinho aqui durante esse mês, porque foi o podcast desse mês. Então volta lá, assiste. E se você também não assistiu, não ouviu o devocional da semana passada, corre lá, tanto no YouTube quanto no Spotify, e assiste, porque está sensacional. O Gabriel trouxe pra gente uma palavra incrível sobre paternidade, você não pode perder essa palavra, tá bom? Então vai lá e assiste. E antes de mais nada, antes da gente começar, depois de alguns desses pequenos avisos aqui, eu gostaria de orar pra gente poder começar o nosso dia, nossa semana, debaixo de uma oração, debaixo da graça de Jesus. Então, fecha seus olhos, se conecte com o Pai, esqueça quem está do seu lado, esqueça o ambiente onde você está. Às vezes você está no trabalho, às vezes no ônibus, ou sei lá, no carro, ou até mesmo tomando um café da manhã. E se conecte com o Pai, esqueça as coisas naturais e foque no sobrenatural de Deus, na presença de Deus, que eu tenho certeza que já está invadindo o ambiente onde você está. Então, Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque estamos iniciando mais uma semana debaixo da Tua graça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é presente nos nossos dias. O Senhor é presente na nossa manhã e o Senhor é presente na nossa semana. Obrigado, Pai, por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido e por todas as vezes que o Senhor tem nos protegido. Pai, eu oro para que o Senhor venha invadir com a sua presença os nossos dias, a nossa semana, e que possamos sentir de forma palpável o Senhor conosco do nosso lado. E eu oro, Pai, para que o Senhor fale ao coração dessa pessoa que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de mais nada, seja bem-vindo aqui ao Fire. Se você está conhecendo o Fire pela primeira vez, nós somos um projeto, um movimento que tem como objetivo falar de Jesus por onde quer que fomos, e nós, como família Fire, nós queimamos por Jesus de forma intensa e nós sentimos uma fome sobrenatural, nós sentimos uma fome e uma sede de Jesus de forma completamente extravagante, e nós amamos compartilhar a palavra, principalmente com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante, sobre algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração e que é de extrema importância para nós, que é sobre os processos. Na nossa caminhada quanto cristãos, como seres humanos no geral, nós enfrentamos diversos processos. E enfrentar processos, passar por processos, é algo completamente desafiador. É você viver coisas novas de forma autêntica, de forma nova, de forma singular. Às vezes você não sabe o que você vai passar, às vezes você não sabe o que vai acontecer nessa jornada, e ter que passar por isso de forma, digamos, inovadora, querendo ou não, um pouco, às vezes, amedrontador e às vezes desafiador. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre isso. O Senhor tem ministrado muito sobre processos comigo. Então, enfim, pra gente começar, se você está com sua Bíblia, já pega a sua Bíblia, já abre a sua Bíblia, pega seu papel e caneta e anota. Cara, um princípio do Fire que a gente sempre fala e a gente sempre vai bater nessa tecla é sobre anotar. Se você não anota agora o que Jesus falar com você, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, você não vai lembrar o que Jesus falou com você. E às vezes ele vai falar coisas que vai se confirmar daqui 2 anos. Eita, bati no microfone. E daqui 2 anos você vai ouvir essa confirmação e você não vai saber quando ele falou isso. Então, anote, porque Jesus pode te entregar algo aqui e você precisa estar preparado. Enfim.
Porque os processos virão. E durante esses processos, você precisa saber o que Jesus está comunicando. Não confie na sua memória. Mas pra gente começar, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em Gênesis 37. Lá no primeiro livro da Bíblia, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse início, né? E a gente vai falar um pouco sobre José. Sobre a história de José. Acho que muita gente conhece a história de José. Todo mundo, né? Conhece a história de José. Uma história bem falada, bem repercutida. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho. Em Gênesis 37, fala assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Abre aspas. Ouçam o sonho que eu disse-lhes. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que lhe tinha dito. Depois, teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Abre aspas. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Fecha aspas. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José, só contextualizando, José ali, ele tinha 11 irmãos, né, que todos odiavam ele por ser o filho preferido do seu pai, filho preferido de Jacó. E esses irmãos, eles meio que invejavam José por isso. E quando José traz esses sonhos, esses momentos que ele teve, essas visões, né, esses sonhos, os irmãos se sentiram ameaçados. Tipo, como assim os nossos feixes vão se curvar perante os seus e 11 estrelas, o sol e a lua vão se curvar perante você? Significa que nós, seus irmãos, vamos ter que nos curvar perante você porque você vai reinar sobre nós? E essa era a indignação que ficava no coração desses irmãos, que não tinha um coração firmado em, tipo, cara, José, ele estava recebendo algo de Deus ali, e ele estava sendo levado a algo novo no reino de Deus. E eles não tinham essa convicção, isso em mente. Eles não estavam entendendo, de fato, que aqueles sonhos podiam ser algo maior que Deus tinha para José ou para a própria família deles. E eles estavam se vendo ameaçados por essa situação. E, enfim, continuando, no verso 12, fala o seguinte: Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos, perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e me traga notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vaguejando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Então ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem:
eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocamos nele, afinal, nosso irmão é nosso próprio sangue. Um parêntese sobre essa parte é que do hebraico, quando fala que nosso irmão é nosso sangue, a palavra do hebraico, ela também pode ser traduzida como nossa carne. Então, nosso irmão é nosso próprio sangue, pode ser também nosso irmão é nossa própria carne. Fechando esse parênteses, continuando. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura. Um parênteses também nessa parte, que do hebraico, quando fala isso, a palavra usada é Sheol, não sei muito bem pronunciar. E essa palavra ela também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte. Então, a gente pode traduzir dessa forma. E aí ele fala, vou voltar um pouquinho aqui na fala dele. Não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O que a gente consegue extrair disso aqui? José, ele era o filho preferido do seu pai, Jacó. E José, os irmãos se sentiam ameaçados por ele. E com essa inveja no coração, com essa amargura no coração, eles venderam José para uma caravana ismaelita que o levou para o Egito. E os ismaelitas venderam ele para o oficial do faraó, Potifar. E se a gente for ir olhando, a gente vai ver como o enredo dessa história ele vai sendo muito específico. Porque se a gente parar para analisar, olha só como nada é por acaso. Como nada acontece do nada. Uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi de alguém, eu não lembro nem de quem, mas que nada é do nada. Às vezes a gente tem a mania de falar, não, do nada aconteceu isso. Mas não, nada é do nada. Tudo vai de acordo com os planos de Deus. E aí eles foram, José foi procurar os seus irmãos perto de Siquém, e aí ele se perdeu. E
algumas pessoas que estavam passando por lá falaram que ouviram seus irmãos falando estar indo para perto de Dotã. Então José foi para lá. E quando chegou lá, eles estavam perto de um poço sem água e vazio. E eles jogam José dentro desse poço. E naquele mesmo momento passa uma caravana ismaelita, que poderia passar horas depois, ou até mesmo dias depois, mas eles passaram naquele momento. Os seus irmãos venderam José para aquela caravana específica que estava indo para o Egito. Então José ainda é revendido para o Potifar, que era oficial do faraó. Então olha só como as coisas vão acontecendo de forma do nada, aparentemente do nada, de forma aparentemente aleatória. Mas se a gente for ir lendo, se a gente for analisando, a gente vai ver como isso fazia parte de um processo que Deus estava estabelecendo sobre José. E aí, pulando um pouquinho para o 39, para o capítulo 39, eu não vou ler ele agora porque ele é um grandinho, ele tem... grandinho assim, né? Ele tem 23 versículos, mas fica aberto aí para você ler. Eu vou resumir um pouquinho do que está falando nesse capítulo. O título dele aqui na minha Bíblia, na minha versão, eu estou usando a versão NVI, tá? NVI. O título na NVI tá como José é assediado pela mulher de Potifar. E explicando um pouquinho do que tinha acontecido nessa parte, basicamente José ele foi comprado, né, por Potifar, e Potifar confiava muito em José. Confiava de tal forma em José que todos os bens, toda a casa, ela era cuidada por José de forma que ele não se preocupava, ele não hesitava, né? E aqui até fala, ó, no 39, verso 6. Assim deixou ele aos cuidados de José. Cadê? Não, perdão. Vou voltar um pouquinho no 5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Muito boa essa parte aqui, porque se a gente for olhar esses dois versículos que eu li aqui, o final dele ele começa falando que Potifar confiava tudo em José, mas ele termina falando que José era de boa aparência. E isso fez a mulher de Potifar cobiçá-lo. E a Bíblia fala que ela cobiçava José por um tempinho aqui. Ela chegou a cobiçar por diversas vezes e chamava José para se deitar com ela. E aí a Bíblia fala aqui que a mulher de Potifar, ela fala, deite-se comigo. E José, ele recusa, fala, não, eu não vou deitar com você. E porque como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José fala no versículo 9. Então, José ele se recusa a deitar com essa mulher. Ele se recusa a cair nesse pecado de imoralidade, sabe? E ela se sente, nossa, humilhada. Ela fica irada com isso. E ela tenta diversas vezes. Todas as vezes ela fala, não, deite-se comigo, José. Deite-se comigo, José. E ele não se deita. Ele, não, eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou manchar a imagem do meu Deus. E José, ele fica firme nessa decisão de não se deitar com ela. E ele não se deita com essa mulher. E ela fica irada. E em uma das vezes que ela tenta deitar-se com José, acaba que o manto de José, ele cai e fica com ela. Né, ele meio que o manto caiu quando José tentou fugir. Inclusive a Bíblia fala que José ele não gostava nem de ficar perto dela, porque ela cobiçava ele, ela ficava tentando se deitar com ele. Então José se afastava dela. José não gostava de ficar perto dela por conta disso. E em uma das vezes que ela tenta cobiçá-lo, que ela tenta se deitar com ele, a túnica de José, o manto, perdão, de José cai e fica lá com ela. E aí, quando ela viu, ó, no verso 13, aqui ó, vou voltar no 12. Ela o agarrou pelo manto
e voltou a convidá-lo. Então ela segurou ele e o manto caiu. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu que nos foi trazido. Este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Eita. E aí, quando ela percebeu que ele fugiu, ela chamou os convidados, os empregados, contou isso, e ela guardou esse manto e segurou até Potifar voltar para casa. E quando seu marido chegou em casa, ela repete a história, fala a mesma coisa para ele. Não, aquele escravo, aquele servo hebreu, este hebreu que veio aqui, ele só veio para nos insultar. Eu tava aqui sozinha na minha e ele veio tentar me abusar, mas eu gritei e então o manto dele caiu. E essa foi a história que essa mulher tenta contar para Potifar. E Potifar acaba acreditando. Então manda José para prisão. Mas Deus, o Senhor foi tão gracioso com José, e a Bíblia fala que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade e concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Então, apesar de José estar na prisão, ele tinha ao seu lado a simpatia do carcereiro. O carcereiro que estava ali, ele não estava contra José no sentido, tipo assim, de só querer o mal. Apesar de José estar preso, o José, ele administrava a prisão. Então, ele sendo preso, ele possuía as chaves da prisão, ele possuía todo o acesso a todos os lugares, mas ele ainda assim não saía, porque ele estava preso. E apesar de uma mentira o ter colocado ali, ele enfrentou aquilo como algo a ser vivido. Ele estava ali, ele foi colocado ali, era ordem legal que ele ficasse ali, então ele ficou ali vivendo aquilo. Ele enfrentou aquilo com hombridade, ele não fugiu desse problema. Ele não se tornou um menino para tentar fugir disso, mas ele foi como um homem e permaneceu. Apesar de estar na razão, ele não perdeu a sua razão ao tentar fugir. Ele continuou na razão ali. Enfim, é porque eu me embolei para falar, mas ele mesmo estando certo, ele ficou naquele lugar sendo taxado como errado. É isso que eu quis dizer. E, enfim, ele ficou um tempo ali na prisão, ele passou... agora não lembro se a Bíblia fala quanto tempo ele ficou ali, mas enfim. E ele ficou um tempo lá. E aí, em um certo momento, aparece 2 presos, onde esses presos tiveram sonhos. Que foram os copeiros do rei. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Então, o chefe do copeiro e o chefe do padeiro foram presos ali junto com José. E, resumindo também, eu não vou ficar entrando muito lendo agora, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, só resumindo, basicamente eles estavam ali junto com José e eles tiveram um sonho. E esse sonho foi muito específico, onde era algo que não era de fácil entendimento. Era um sonho muito singular. E então José consegue interpretar esses sonhos, porque José ele tinha esse dom de Deus sobre interpretar os sonhos. Esse dom de interpretação. José ele era agraciado com este dom. Então José interpreta esse sonho e faz sentido para o que os copeiros estavam, para que os chefes do faraó, a princípio eles ficaram espantados, porque a interpretação de José dizia que um deles iria morrer e o outro iria viver. E o que recebeu o sonho que iria morrer ficou bravo, irou-se com José, ficou irritado, enfim. E é isso. Seguindo, né, José ele fala que quando eles voltassem, né,
Porque os sonhos era basicamente sobre algo que eles iriam viver em alguns dias. E aí José fala que quando eles voltassem ao rei, principalmente aquele que não iria morrer, para quando ele voltasse para perto do rei, para que ele lembrasse de José, para que ele tivesse essa memória e lembrasse daquilo que José tinha feito, daquilo que José tinha falado, e enfim. E então José interpreta esse sonho, ele é agraciado por esse dom, interpreta, e os presos, os chefes do rei, do faraó, saem daquela prisão, voltam para diante do faraó, e aquele sonho se torna real. Aquele que José disse que viveria, ele continua vivo. E aquele que José disse que morreria, ele realmente morre. Ele cortado a cabeça, se eu não me engano. E... foi o chefe dos padeiros que foi mandado enforcar ou empalar, né? Do hebraico pode ser enforcar ou empalar. E aí ele acabou... Bom, enfim, né? Ele morreu. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se. A Bíblia fala no capítulo 40, no verso 23. E o que dá pra gente ver aqui? Então José, ele estava lá na prisão, apesar de preso, ele tinha a graça de Jesus, ele estava ali com essa graça divina, e ele não se deixava seu ego ir maior para ele sair. Apesar dele ter a chave daquele lugar, ele não saía. E ele recebe um desafio de interpretar os sonhos de dois presos que estavam ali. Ele interpreta, ele é ousado e fala aquilo que ele sente no coração, ele fala aquilo que ele recebeu de Deus, e aquilo acontece. Mas o chefe do copeiro, ele se esquece de José. Então José permanece ali na prisão por mais um tempo. E depois de 2 anos que José continua ali na prisão, o faraó, ele tem um sonho. E no capítulo 40 fala assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os 2 dos seus servos e mandou-me prender junto com os chefes dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Um ponto importante que eu queria trazer aqui é que, desde aquela época, figuras de autoridade, elas tinham um certo posicionamento. E não era de qualquer forma que a gente se referia a essas figuras de autoridade. Então, um parêntese sobre o verso 14, é que quando o faraó chama José, ele é trazido depressa e ele só se apresenta ao faraó depois de se barbear e trocar de roupa. Ou seja, ele se prepara, ele não vai de qualquer jeito. Mas isso é um parênteses apenas, e isso fala de até outras mensagens que a gente fala sobre como se apresentar ao Senhor, sobre santidade, sobre constância, sobre tudo isso. Então, um parênteses relacionado a isso. Figuras de autoridade, existe uma forma de a gente se apresentar para elas, que com Deus não é diferente. Fecha parênteses, vamos continuar.
Voltando para José. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou um sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comida, não pareciam que tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam num mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e o ponha no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então José interpreta o sonho. Basicamente ali, depois de tudo isso, o faraó tem um sonho que é uma revelação de Deus. É Deus falando: olha só, vocês vão passar por anos de fome. Vocês vão ter fartura durante 7 anos. Então você tem 7 anos para se preparar. Esses 7 anos é o preparo, porque depois virão 7 anos de fome. E se você não se preparar nos 7 anos antecedentes, nos 7 anos de fome vocês não vão ter comida para alimentá-los. E então, o faraó, o que acontece aqui? O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o anel, o selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou também uma corrente de ouro em seu pescoço. Fez subir em sua carruagem real e à frente os adultos iam gritando: abram caminho. Ou do hebraico também, a gente pode traduzir como curvem-se. Tá? Eles podem ter falado isso também. Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O que eu queria deixar com vocês com essa mensagem? Se a gente parar para olhar desde o início, cara, José ele foi vendido, ele foi um escravo, ele foi cobiçado, foi preso, e aí ele é colocado num lugar de governo. E o que poderia ter acontecido se naquela prisão
José tivesse saído daquela prisão. José, ele tinha chave. Ele podia sair a hora que ele quisesse. Ele tinha um comando daquela prisão. Ou se ele tivesse se deitado com a mulher de Potifar. O que poderia ter acontecido? Será que ele alcançaria esse lugar de governo sobre a terra do Egito? Será que nos 7 anos de fome teria alguém tão sábio quanto José para administrar esses 7 anos de fome? Será que alguém teria a capacidade de interpretar aquilo que Deus havia entregue ao faraó? Porque José, ele se submeteu. Mesmo estando certo, ele se submeteu ao natural, aquilo que estava sendo imposto sobre ele. Desde o ser vendido e trabalhar como escravo, a ser preso e estar na prisão, ele se submeteu a isso. E ele em nenhum momento se deixou fraquejar. A Bíblia não fala em nenhum momento onde José ele tenha fraquejado, onde ele tenha pecado em relação a isso. E ele se manteve firme. E aí depois ele vem a governar toda a terra do Egito. O faraó diz que acima de José só teria o faraó. Todas as outras pessoas de toda a terra do Egito estariam debaixo de José. Então José, ele teria a ordem sobre todo mundo. E aí, continuando, eu não vou nem ler agora aqui, eu vou só resumir. Acontece, né, os 7 anos de fartura. José, ele administra as terras do Egito de forma muito bem. E depois dessa administração muito bem, acontece os 7 anos de fome. E durante esses 7 anos de fome, os hebreus, eles acabam sofrendo com isso também. E aí os irmãos de José vão até o Egito, mas já se passaram muitos anos que José tinha morrido, né, que José tinha sido vendido. Então eles não imaginavam que iriam encontrar José. E eles vê José, sem saber que era José, que eles veem o governador do Egito, e eles se curvam perante o governador do Egito para que eles possam encontrar alimento, né, para que eles possam receber alimento, porque era ali que tinha alimento de sobra, porque ali se prepararam para isso. E aí, quando eles se curvam, quando eles se curvam perante José, José se lembra do seu sonho, e aí ele até acaba mandando prender os seus irmãos por um tempo. E, enfim, ele acaba notando que aquilo que Deus tinha falado para ele aconteceu. E ele manda prender seus irmãos para que ele pudesse depois conversar com eles, para que ele pudesse falar com eles. E aí eles encontram seus irmãos. Ele mantém um irmão ali preso e manda os outros ir buscar o pai, Jacó. E quando eles chegam, enfim, eles se reencontram. O que eu queria falar sobre isso? Não é sobre o reencontro em si deles. Mas, cara, José lá no início, ele teve ele recebeu algo de Deus. E eu vou falar a grosso modo aqui, mas é como se, olha, José, você vai governar sobre os seus irmãos. Você vai governar acima do seu pai, acima da sua mãe. O sol, a lua, 11 estrelas se curvarão perante você. Os 11 feixes de trigo dos seus irmãos se curvarão perante você. E aí José guardou aquilo. E começou o processo. Quando ele recebeu aquela palavra, o processo dele para chegar nesse lugar se iniciou. E esse processo era para testar também a lealdade de José. Quando a gente enfrenta processos, Deus ele quer saber se o nosso caráter realmente está nele ou se nós vamos fraquejar, ou se nós estamos dependendo de nós mesmos, se nós estamos dependendo da nossa alma. E quando José ele enfrenta esse processo, ele passa por todos esses desafios, ele passa pelo cativeiro, ele passa por ser vendido, por ser preso, por estar lá, por ter que ficar lá por anos, né? Por anos preso. Ele ficou 2 anos só depois que o copeiro foi solto. Então, imagina, 2 anos depois que o copeiro saiu, José ainda ficou ali, permaneceu ali. Então, quanto tempo? Agora não me recordo se a Bíblia é clara em falar quanto tempo exatamente José ficou preso.
mas estimando aqui, vamos colocar aí 2 anos e meio, 3 anos, talvez até um pouquinho mais, cara, é muito tempo. E naquele tempo José estava sendo testado, ele estava sendo forjado. Ele estava sendo forjado a viver aquilo que Deus tinha feito para ele, que Deus estava preparando para ele, de forma a tipo, Deus, eu não vou desistir. Deus, eu tô aqui administrando a prisão, mas eu não vou sair porque eu sou leal a você. Eu não vou deixar a minha essência que está em Deus, em Cristo, em você, falar mais alto, ou melhor, eu não vou deixar o meu ego, a minha alma falar mais alto do que a minha essência que está em você, Deus. E ele se mantém nisso. E ele é forjado. E ele é forjado. E ele vai sendo afiado. E ele vai crescendo em maturidade. E quando ele vai crescendo em maturidade, quando ele vai aprendendo a administrar, ele administra primeiro a casa de Potifar, depois ele administra a prisão, né, do guarda, enfim, a casa do guarda, né, enfim, ele vai sendo confrontado nisso, ele vai crescendo nisso. E quando ele vai crescendo nisso, ele vai amadurecendo. E ele vai passando por processos e enfrentando processos sem desanimar e sem se deixar levar pela razão, pelo natural. Mas ele vive esses processos de forma extraordinária, sabe? E o que eu queria deixar aqui hoje é sobre isso. É sobre a gente não deixar as situações do nosso dia a dia elas falarem mais alto do que a nossa essência, sabe? Se a gente não entender quem a gente é no reino de Deus, a gente não vai poder, a gente não consegue acessar aquilo que Deus tem pra gente. E todos os dias a gente vai enfrentar processos. A gente tá numa caminhada completa, assim, a gente tá numa caminhada intensa de processos. E a gente precisa ser preparado. Se a gente for olhar até o próprio Jesus, ele viveu 30 anos em silêncio para pregar o seu ministério durante 3. Então, cara, processos. Durante 30 anos, ele estava construindo internamente aquilo que ele iria reverberar durante 3. Então, a gente precisa primeiro construir dentro de nós os nossos processos, crescer em Deus, crescer em maturidade, crescer em intimidade, crescer em conexão com o Pai. Cara, o que adianta você ter um chamado, mas você não dá conta de administrar a sua própria vida? O que adianta você ter um chamado missionário se você não sabe enfrentar os processos para chegar até lá? O que adianta você ter um chamado missionário se você não consegue pregar dentro do seu condomínio? Se você não consegue pregar na sua rua? Se você não consegue pregar dentro da sua sala de aula? Cara, no seu trabalho. O título do seu chamado é irrelevante perante aquilo que você tem que carregar e crescer em Deus. Então você precisa primeiro crescer. Cresça para depois frutificar. Uma analogia que eu pensei aqui, né, enfim, cara, a árvore, ela começa da raiz. Ou melhor, ela começa pela semente, né? Tem a sementinha, e aí gera raiz, e depois que tem raiz, ela começa a sair. E aí, depois que ela tá firmada no solo, sai o caule, gera as folhas, gera o fruto, e dentro do fruto, novas sementes. Mas antes, ela precisa se aprofundar. Ela precisa se enraizar. Uma árvore não vai dar frutos antes de ter raiz. Porque se ela não tiver raiz, qualquer vento que venha, derruba. Então, primeiro a gente precisa crescer em Deus. Crescer em maturidade e enfrentar os processos. Agradecendo todos os dias. Porque se não fosse pelos processos, a gente não chegaria no destino final. E todos nós vamos enfrentar processos. Mas bom, o que eu queria deixar é isso. Espero que essa mensagem tenha encontrado um lugar no seu coração, que Deus possa ter falado com você. Eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui, eu já acho que já devo ter extrapolado o tempo, mas glória a Deus. Gostaria de orar de novo pra gente poder encerrar. Então, Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou no coração dessa pessoa que está assistindo a este devocional, por essa pessoa que está ouvindo este devocional. Eu oro, Jesus, para que o Senhor possa continuar trabalhando na vida dessa pessoa e que ela venha enfrentar todos os processos, recebendo do céu a graça de Deus para continuar caminhando em fé, lealdade, coragem e ousadia, e que ela não venha se deixar levar apenas por um título, mas que
toda a essência de uma intimidade possa ser supremacia na vida dessa pessoa. Pai, que essa mensagem encontre um espaço no coração dessa pessoa e que o Senhor possa continuar ministrando ao longo deste dia e dessa semana. Eu oro em nome de Jesus. E, gente, muito obrigado por vocês estarem até aqui. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém. Se Deus ele entregou algo para você, ele também pode entregar algo para um amigo, para algum familiar. Enfim, compartilhe essa mensagem, manda no grupo da família, manda até para aquela pessoa que você não gosta, porque Deus pode falar, encontrar o coração dela. E, enfim, que Deus possa abençoar vocês. Tenham uma ótima semana e que vocês possam continuar ouvindo a voz de Jesus. E até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.